Aí eu tenho duas histórias, tenho três coisas, porque eu vou falando aqui enquanto as pessoas vão entrando e a gente vai daí meditar. Eu tenho três coisas para falar hoje. Primeiro, essa organização espiritual da qual eu faço parte, que é a Meditação Ishaya, no meio da quarentena resolveu fazer uma pesquisa, tá rolando ainda a pesquisa, para ver como é que as pessoas que meditam 3 vezes por dia estão passando pela quarentena. Estão elogiando minha camiseta. E eu tô adorando que eu tô vendo as pessoas, porque as últimas 2 vezes bloqueou tudo, eu não via quem tava aqui. Mas eles fizeram uma pesquisa, já pesquisaram mais de 1.200 pessoas no mundo inteiro e várias perguntas. A primeira delas, depois eu vou passar aqui a pesquisa, se quando eles começaram a meditar 3 vezes por dia, regularmente, todo dia, se incrementou a sensação de paz, de amor, de propósito na vida. E 95% das pessoas falaram que sim. Só por meditar 3 vezes por dia. Não precisa pensar nada, ler nada, entender nada, fazer nada. Como mágica. Oi, Vivi! Tudo bem? Então isso é uma coisa que eu queria contar para vocês. Depois, quando a pesquisa terminar, quando eu souber o número total de pessoas, de quais países, eu divulgo aqui para vocês. A outra coisa que eu queria falar, eu estava falando com a minha amiga de infância, agora há pouco. E... Ó, Vivi, o meu amor por vocês. E veio um assunto assim de que a gente tem essa... Sim, Bruna. Oi, Danilo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito... Não é que eu acredite, eu experimento isso, né? Eu experimento e quando você medita, você acessa uma inteligência que é muito acima da nossa inteligência mental, né? Tomara que não tenha congelado de novo. Toda vez que alguém viu uma solicitação para participar ao vivo, que eu acho que é uma coisa... Ah, que bom. Tá rolando ainda. Tô com trauma, tô com medo que congele tudo de novo. Oi, Maju. Mas, voltando à pergunta, que foi se meditar te dá uma consciência mais profunda do presente. O que acontece quando você medita? Você acessa essa consciência que não é sua só, ela é universal. E aí sim, você tem uma consciência diferente dessa que está na nossa mente. Vale a pena. E cada um tem a sua própria experiência. Mas acho que vale a pena. Pela primeira vez, pra vida ser melhor. Olha que demais esse nome, pra vida ser melhor. Mas voltando à minha conversa com a minha amiga de infância. A gente fica protelando coisas que a gente quer fazer na vida pra... Quando acontecer isso, a gente vai experimentar, né? Essa quarentena, eu sempre falo, foi um convite para mim para experimentar sair da cidade. Eu tô vivendo fora da cidade, é sempre uma experiência que eu quis ter, mas eu sempre me senti culpada de fazer isso e a quarentena me tirou essa culpa. É uma grande bobagem, a culpa tá na mente, né? Mas como a gente tem que ficar em casa, a gente pode ficar em casa na minha mente, né? Na crença limitante da minha mente. Ninguém vai me julgar e condenar porque eu tô experimentando morar fora de São Paulo. Mas isso me traz um convite para todo mundo que tem vontade de experimentar alguma coisa, tem vontade de fazer alguma coisa enquanto a gente estiver vivo, com saúde, com força, né? E passa muito depressa essa nossa experiência aqui. Fazer isso. Não tem outro momento para fazer isso, né? Sem colocar ninguém em risco, sem ser inconsequente, obviamente, né? Mas é um convite. Ver o que a gente tem vontade de experimentar nessa vida, que não vai colocar, sem que isso aconteça em detrimento de alguém, e superar essas crenças na nossa mente de que a gente não pode, que não é legal, que vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo, e experimentar, né?
Esse é meu convite. Esse é o segundo assunto. E o outro assunto, essa semana, eu e a minha empresa e a minha equipe, a gente representa o turismo da África do Sul já há 16 anos. E eu fiz uma reunião com uma pessoa do turismo da África do Sul essa semana. A gente conversou por Zoom, né? Que é aquela coisa que a gente consegue conversar. E, obviamente, ela contou a dificuldade que está sendo, o sofrimento que está sendo. Naquele dia, a mãe de uma amiga dela tinha falecido e ela não ia poder ir ao enterro, dar um abraço na amiga dela, porque ia ser uma cerimônia fechada. E ela estava bem sofrida, ela chorou na reunião, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante todo mundo saber a gente está triste com as coisas, é natural e vamos abraçar se tiver essa tristeza. Mas existe uma crença de que para a gente ter compaixão, para a gente... minha mulher entrou aqui. Oi, baby. Mas existe uma crença de que pra gente... Já declarei meu amor por você aqui hoje, viu, Júlia? Ó, a camiseta em sua homenagem, ó. Voltando ao assunto. De que pra gente tá sensível ao que está acontecendo no mundo, a gente precisa sofrer. A gente precisa estar triste. A gente precisa demonstrar nossa tristeza. E na verdade é o contrário, né? Se estiver triste, está tudo bem, abraça a tua tristeza. Mas se por acaso você estiver bem, se por acaso você estiver feliz, se por acaso você estiver conectado com uma energia de paz, de amor, não se culpe por isso. Não tente ficar triste para mostrar que você tem compaixão, não tente ficar triste para mostrar que você está amparando o mundo. Porque é o contrário, né? Eu sempre falo sobre isso. A verdade é que a consciência é uma só. Não tem separação, não tem a minha, nem a sua, nem a do outro, nem a do passarinho, nem a da cadeira. É uma só. E se você estiver acessando um espaço profundo de paz, de amor, de alegria, você vai deixar isso mais acessível a todo mundo. Se estiver acessando um espaço de medo, de apreensão, de angústia, é isso que você vai estar deixando mais acessível ao mundo. E tudo bem se é isso que estiver acontecendo com você. Mas muitas vezes as pessoas acham que elas precisam estar tristes para mostrar que elas estão abertas a tudo que está acontecendo, né? E na verdade, se você tiver uma ferramenta para acessar esse espaço de paz, de alegria, de amor incondicional, você tá deixando isso mais acessível para todo mundo, né? E muitas vezes, muito do sofrimento vem de uma crença da mente que você precisa obrigatoriamente estar sofrendo porque o mundo está sofrendo. É inevitável que qualquer pessoa nessa existência que tenha acessado qualquer história aqui, você vai querer ajudar o outro de alguma forma para que esse planeta supere esse sofrimento que é real. A gente não está fechando os olhos para isso. Talvez seja um pouco nebulosa isso que eu estou falando, mas apenas se permitir, se você estiver bem, mesmo sabendo que tem coisas acontecendo, se permitir tá bem. E se não estiver bem, também se permitir não tá bem, né? Não significa que você é egoísta, não significa que você não está vendo o que está acontecendo, né? E quando você consegue acessar esse espaço, na verdade, você não está fechando os olhos para o que está acontecendo, você está vibrando numa energia e deixando essa energia mais acessível a todo mundo. Então, eu tive vontade de falar isso porque eu tive essa conversa com a sua minha amiga, que está na África do Sul, e ela ficou melhor depois, porque ela está bombardeada, né, por essas informações todas. E... Ó, Kanji, tudo bem? Ela sente na obrigação de estar sofrendo.
né? É muito louca essa nossa mente, né? Não tem nada de errado com você estar sofrendo, mas também não tem nada de errado com você estar bem. E quando você está bem, na verdade, você está ajudando. Né? Se você estiver ancorado numa energia de amor, de paz, de confiança, ancorado aí é mais fácil ajudar o outro do que ancorado numa energia de desespero. Né? Então, eu tive vontade de falar isso. Alguém tem alguma dúvida, curiosidade, pergunta? Antes da gente começar a meditar? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveitem. Hoje eu tô vendo todo mundo, tá ótimo. Para quem entrou agora, eu tô homenageando o amor, a preguiça do amor. Então vamos lá, vamos meditar. Oi, Carol. Obrigada a você, Flávia. Cláudia, fora a meditação, o que pode levar você para o presente? Essa é uma pergunta. Se os pensamentos não são meus, o que são os sonhos? Vou responder uma de cada vez. Primeiro a Cláudia. A meditação, uma meditação gentil e amorosa e fácil. A que eu faço é a meditação Ishaya e ela é isso. Ninguém precisa fazer essa, mas é a que eu me aprofundei. Ela vai te deixando mais e mais conectada com esse espaço que não se mexe e menos atraída com o movimento dos pensamentos. Então ela te permite estar aqui, cada vez mais, né? Que bom, Carol. Tô contente também. Então, isso é uma coisa que vai se ajudar e é uma prática que tem que ser diária. Não adianta ficar um mês meditando e depois parar. É que nem comer, você come todo dia, você dorme todo dia, é uma prática diária. A outra coisa que eu acredito ser muito importante é você ter consciência que o seu pensamento não é você. Porque a gente acredita que a gente é nosso pensamento. A gente fica extremamente ligado ao nosso pensamento como se ele fosse você. E a gente também se culpa por eles. Só que a gente tem controle zero sobre o nosso pensamento. A gente não tem ideia do pensamento que vai chegar. É só movimento. Só movimento, 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 movimento. Então, se você começa a grudar nele, você perde a magia de estar aqui no presente. E se você começa a se conectar mais com aquilo que não se mexe e se identificando, a verdade é a seguinte, que a gente descobre na meditação. É tudo muito, muito, muito simples. Basta meditar, basta sempre que for embora do pensamento lembrar, voltar para cá e ficar no presente. Só que aquilo que você recebe por experimentar, mesmo que seja nuances de estar no presente, apesar de ser tão simples fazer isso, é extremamente profundo e infinito, né? Então é muito louco, porque é tudo, nesse ensinamento aqui do Ishaya, é tudo tão simples, basta fazer, não precisa acreditar, não precisa entender, né? Porque a mente ela é complexa, a mente fica tentando entender tudo, faz diversas pesquisas, olha a ciência, analisa, reflete, tentar entender, mas nesse ensinamento aqui, basta você cada vez mais se apaixonar por esse silêncio. Isso acontece com a prática da meditação de olhos fechados. E quando você estiver de olhos abertos, vivendo, né? Porque a gente medita não pela experiência dos olhos fechados, mas como a vida se transforma depois com os olhos abertos. A profundidade da sua experiência, ela é infinita. Não tem nem como eu descrever. E vai ser a experiência de cada um. Então é um contraste entre a simplicidade de acessar o infinito e a experiência infinita de se acessar o infinito, né? E como é rasa a experiência de estar grudada nos pensamentos. É rasa, porque a nossa mente é extremamente limitada, né? E aí veio uma outra pergunta sobre pensamentos e sonhos que eu não me lembro direito qual que era a pergunta, se alguém quiser repetir aqui. Mas talvez a diferença entre sonho e pensamento. Eu vou sempre falar através dessa minha vivência, tá?
que é uma vivência, a dos Ishayas é você receber uma orientação e depois você experimentar por si mesmo, né? Eu falo muito sobre experimenta. Não é um entendimento intelectual. Você tem dois tipos de ensinamento. Você tem um ensinamento que você é racional, que você estuda, que você aprende racionalmente, você transmite uma informação. E você tem um ensinamento que ele é puro, você recebe e depois você experimenta, a sua experiência direta daquilo. Não é um entendimento pela razão, é um entendimento pela sua própria experiência, né? E para os Ishayas, sonho, pensamento, qualquer coisa é movimento. No meio disso podem haver insights. E você percebe. E não é para você não prestar atenção no pensamento. Você pode prestar atenção. O pensamento chega, né? As coisas vão chegando na gente. A gente tem a impressão de que a gente cria tudo, mas tudo chega na gente. E o convite é presta atenção em tudo. Presta atenção no pensamento que chega. Talvez num insight, numa experiência, numa emoção. Presta atenção. E o mais louco é quando você presta atenção, o pensamento se vai, quando você está alerta. E o convite é treinar a ficar 100% alerta, cada vez mais alerta. Eu fiz uma pergunta de última vez que eu acho que você não viu, que é: tenho meditado toda noite antes de dormir e tenho sonhado muito. É isso mesmo? Não tem regra, Vivi. Nesse caminho, o pensamento, o sonho, tudo isso é liberação de estresse. Ele é movimento que passa pelo seu corpo. E muitas vezes quando a gente medita, você tem várias experiências que podem ser possíveis. Às vezes quando você medita, você tem um tipo de experiência semelhante à do sonho, em que coisas desconectas se juntam, que é um pouco o sonho, né? Os sonhos são diversas coisas que se juntam e que de repente não fazem sentido, mas um pouquinho dali, um pouquinho dacolá. E às vezes meditando você também pode ter essa experiência. Então nessa experiência dos Ishayas, a gente não tenta entender nada intelectualmente com a mente. A gente só presta atenção. Seja no sonho, seja no pensamento. É como se você fizesse uma limpeza na sua casa, que você varre toda a casa. A gente depois não analisa o pó. Isso aqui é um pedaço da carne que caiu quando eu estava fazendo, o vômito do meu gato, a poeira que chegou. Não, a gente só faz a limpeza e fica 100% presente aqui. É muito diferente de tudo que a gente experimenta nessa vida aqui e nada contra se quiser fazer análise sobre tudo, mas nessa história aqui tem uma coisa que acontece que é uma perfeição que acontece na gente, né? Que é essa inteligência maior, né? Que é essa mesma inteligência que faz a gente estar vivo. É como se a gente parasse de tentar entender, a gente deixasse mais fácil que as coisas acontecessem com a gente atrapalhasse menos esse caminho do natural. Então, se você tem sonho, tá tudo bem. Mas você não precisa entender o sonho, você não precisa saber por quê, você só aceita o que acontece e presta atenção. Se aquilo, por acaso, te trouxer alguma coisa, te disser alguma coisa, isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa fazer um esforço para tentar entender o que está acontecendo. É isso. O convite aqui é para usar o mínimo possível da tentativa de entender pela mente, né? E só olhar, só observar. A eterna observação. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Assim como se você dormir e acontecer um descanso, você não precisa ter controle sobre esse descanso acontece naturalmente. Então você aprende a interferir menos no processo. É mais simples, é mais fácil. E a grande dificuldade é a mente aceitar isso. É a mente aceitar que pode ser simples. É a mente aceitar que ela não precisa entender. É a mente aceitar que ela não precisa controlar. E é muito louco porque nisso que eu vivo, né? É um aprendizado constante. Então, quando você está no seu dia a dia vivendo, você está observando e está presente,
A mente fica tentando participar, né? E às vezes você se dá conta e é só voltar para cá. Mas existe uma tendência que você quer pensar o pensamento até o fim, como se ele fosse muito importante. Se você estiver pensando, sei lá, numa resposta que você vai dar para alguém, ou num trabalho que você tem que fazer, ou numa reunião que você tem que fazer, essas conversas que a gente tem, e você se deu conta que você está sonhando naquele pensamento, existe uma iniciativa que deixa eu terminar esse pensamento, como se fosse muito importante aquele pensamento, né? E a mesma coisa que você tem que fazer quando você se der conta é voltar para cá, é a única coisa. E é uma habilidade que, para mim, só vem com a prática da meditação. Senão vira... Vivi. Senão vira uma violência, né? Não tem que se violentar porque você está se dando conta que tem muito pensamento, né? Porque aí é a violência da mente com a mente, né? O que acontece? A mente se dá conta que você está pensando e fica frustrada que está pensando e se violenta. Não precisa fazer nada disso. Você deu conta que está voando, volta para cá, coloca a atenção aqui. Só isso. É um exercício constante, mas que vale a pena, porque quando você fica aqui é muito profundo, né? Ai, ai. Bom, falei pra caramba. Lembre que vai ter papo com a Mili Lacombe essa semana à noite. Vou avisar aqui. Vamos experimentar então acessar um pouquinho esse silêncio, que é o que a gente é. A gente não é o movimento, a gente é o que nunca muda. Então todo mundo acha uma posição confortável. Sempre falo. Lembrando também, turma, tem umas pessoas que entram aqui pela primeira vez, quem está começando a experimentar meditar agora, e sempre com gentileza, sem levar a sério, não é para levar a sério. Tudo é importante, mas não é sério. A seriedade tira a leveza de tudo. E olhar os vídeos primeiros lá, dicas de meditação 1, 2, 3, 4, 5, para entender um pouco o que está por trás dessa história toda que eu compartilho aqui. Tem num canal do YouTube que chama Te Transforma. E vale a pena, tá? Quem tá chegando agora. Então, primeiro a gente vai... E o que a gente vai fazer aqui agora é observar a mente, tá? Com gentileza. Não é controlar a mente, é observar a mente. Eu coloco umas frases no meio porque ajudam, mas nada mais do que a gente faz é observar a mente. E criar uma distância entre o movimento dos pensamentos e esse observador pacífico, amoroso, gentil, que é o que a gente é. Então, primeiro todo mundo acha uma posição confortável, que pode ser sentada ou deitado. Isso, se você estiver confortável deitada, pode ficar sentada, pode ficar sentada. Se tiver dor no corpo e quiser deitar, também pode deitar. E aí, quando encontrou uma posição confortável, fecha os olhos. Assim que fechar os olhos, começa a observar seu corpo. Repara se tem alguma região que está mais tensa e coloca a sua atenção lá nessa região e solta. Coloca a sua atenção na região da cervical, pescoço, ombros. Relaxa essa região, mantendo os olhos fechados. Relaxa a boca, a língua apoiada na boca. Abre a garganta. Deixa as pálpebras
fechadas, mas relaxadas. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas. Relaxa a testa. Relaxa toda a cabeça até a nuca. Coloca sua atenção nas mãos, relaxa as mãos, os dedos das mãos. Quem estiver entrando agora e quiser meditar, acha uma posição confortável e fecha os olhos. E só observa. Coloca sua atenção nos pés, relaxa os pés, os dedos dos pés. E agora, de olhos fechados, começa a sentir o espaço onde o seu corpo está. Pode ser a sala, quarto. Presta atenção no espaço onde você está, de olhos fechados. Sente esse espaço. Agora presta atenção nos sons desse espaço. Lembrando que barulho não é um impedimento para acessar o silêncio. O silêncio ele está sempre aí. Os sons podem até ajudar a gente a ficar mais alerta. Essa é uma meditação que pode ser feita em meio ao caos, em meio a qualquer lugar. Então observe os sons desse espaço em que você está. Depois coloca a sua atenção mais distante, ou nos cômodos ao redor de onde você está, ou na rua. Se alguém chegou agora, acha uma posição confortável, fecha os olhos e só observa de olhos fechados, sem esforço. E vai ampliando a sua atenção para os espaços mais distantes, em relação aos sons mais distantes. Até os sons mais longínquos que você conseguir acessar. Sempre com gentileza, sem esforço. A regra aqui é gentileza e zero, absolutamente zero de esforço. E mantendo os olhos fechados e relaxados, começa a observar esse espaço que você enxerga de olhos fechados. Estranho falar sobre enxergar um espaço de olhos fechados, mas o que você vê de olhos fechados
também sem esforço, aí na sua frente. Esse espaço pode estar bem próximo dos seus olhos ou pode estar mais distante. Tanto faz, não é para criar, não é para imaginar, é só para olhar para esse espaço. Para algumas pessoas é só uma tela escura, outras pessoas veem pontos, outras pessoas veem o nada, outras pessoas veem o tudo. Qualquer coisa que você estiver assistindo aí na sua frente de olhos fechados, tá bom. E agora a gente vai fazer um jogo de faz de conta, sempre de olhos fechados. E nesse jogo de faz de conta, você não tem nenhum lugar para ir nesse momento, nem absolutamente nada para fazer. Você só tem esse momento, nenhum outro momento. E você vai descansar nesse momento, também sem esforço. E descansando nesse momento, você vai olhar para frente, também sem esforço para olhar para frente, só até onde a sua visão de olhos fechados chegar. E vai só assistir. Como se você estivesse sentado numa sala de cinema. As pessoas que entraram agora e quiserem experimentar meditar, acha uma posição confortável, fecha os olhos e só observa. Então é como se você estivesse sentado numa sala de cinema assistindo o que está aparecendo aí na sua frente. O seu controle sobre o que aparece na frente é zero, você não criou esse filme, não produziu, não dirigiu, não escreveu, não fez o roteiro, não é ator. Você também não é um crítico de cinema que vai escrever sobre o que você está vendo. A única coisa que você vai fazer é sentar aí onde você está ou deitar e assistir. E permitir que o que tiver que acontecer na sua frente, aconteça. Então, se passar um pensamento, você observa, coloca a tua atenção nele e permite. Se passar uma sensação, você permite também. Se tiver uma sensação no corpo, você também assiste e permite. Você não tem essa capacidade de controle. E lembrando que você não tem, nesse jogo, nenhum lugar para ir, nem absolutamente nada para fazer, a não ser descansar nesse momento e olhar, observar. Observar esse espaço na sua frente. E agora eu vou falar umas frases. Depois que eu falar essas frases, vocês pensam essas frases de olhos fechados, né? Enquanto pensamento, com bastante gentileza. Aí vocês deixam a frase ir e continuam olhando. Esse espaço entre uma frase e outra que eu falar é mais importante do que a frase. Fica olhando para esse espaço sem esforço e vê o que acontece aí. Tem gente chegando agora. É um ser que eu acho impossível de poder meditar, mas ele entrou aqui, uma grande amiga. Lígia, fecha os olhos, Lígia, observa. Olha, Lígia, para você.
Então permanece todo mundo de olhos fechados, só assistindo. Eu sou a tranquilidade que eu quero ver no mundo. Pensa a frase em pensamento, com gentileza, deixa a frase ir e continua assistindo de olhos fechados. Só olha de olhos fechados, só assiste. Lembrando que nesse jogo de faz de conta, você não tem absolutamente nada para fazer, nem lugar nenhum para ir. Você também não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo na sua frente. Você vai só permitir e assistir de olhos fechados, sem esforço. E quanto mais gentil você puder ser, melhor. Por sinal, a gentileza é algo a se colocar na vida mais e mais e mais. Quem chegou agora, quiser meditar, acha uma posição confortável, fecha os olhos e só assiste. Eu sou a aceitação que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa ela aí, continua assistindo. Lembrando que esse espaço entre as frases é mais importante do que as frases. Eu sou a consciência que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa ela aí e assiste. Se tiver pensamento, tudo bem. Sensação no corpo, tudo bem. Emoção, tudo bem. Você não tem controle algum sobre o que está acontecendo. Você só assiste. Eu sou o amor que eu quero ver no mundo. Eu sou a alegria que eu quero ver no mundo. Eu sou a amizade que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa ela aí e só assiste. Eu sou a paz que eu quero ver no mundo.
Eu sou a cura que eu quero ver no mundo. E aos poucos, todo mundo pode abrir os olhos. E aí me fala se todo mundo tá bem, como foi, se quer contar alguma coisa, se quer ir embora para aproveitar sábado à noite. Tá todo mundo bem? Eu continuo achando essa luz muito forte, estourando aqui em mim. Foi longe, Cláudia, que ótimo. Você tem o infinito pra ir. Que bom. Não sei, Vivi, pra onde. Isso é tudo que eu não sei. Não deu vontade de abrir os olhos, muito gostoso esse silêncio, isso mesmo. Quase dormi, as pernas ficaram dormentes, tive que sair da posição. Tudo bem, viu? Se as pernas tiver que mexer, se você tiver dor no meio, se tiver que se mexer, não é proibido se mexer aqui. Não é proibido fazer nada aqui. Se tiver um conforto no corpo, desconforto no corpo, que bom que você dormiu. Que bom, Marisa, muitas imagens. Assiste as imagens. Ótimo. Muito bom, todo mundo, meditar aqui com vocês, sábado à noite. Acessem esse silêncio todo dia um pouquinho. Que bom que você dormiu, Flávia. Se você estiver meditando e dormir é porque você está precisando descansar mesmo. Aqui a gente não... Sua mãe ficou acordada, ótimo, tua mãe estava ligada. Que bom, Vivi. Oi, Mimi, meditou junto, Mimi? Muito bom. Legal saber. Meditem todo dia um pouquinho. Vê o que acontece, experimenta. Não precisa acreditar em nada do que eu falo, só experimenta. Obrigada, Cris. Obrigada. E fiquem bem. Obrigada a vocês. Provavelmente eu tô aparecendo sábado, né? Nunca se sabe o dia de amanhã, mas provavelmente eu vou aparecer aqui nesse momento da minha vida aos sábados e a gente se encontra. Mas brinquem de meditar durante a semana também. Sozinhos, sozinhas. Que bom, Rita! É bom meditar sentada também. Muito bom. Muito bom, todo mundo. Obrigada por terem vindo aqui. Obrigada por a gente ter... Lígia, será que você meditou, Lígia? Você veio aqui só me sacanear. Tô com muita saudade, Li. Muita saudade. Então tá. Obrigada a vocês. Valeu. Bom resto de sábado. Bom fim de semana. Boa semana. Fiquem bem. Cuidem-se. Sejam gentis e amorosos. O Enxaião que entrou aqui, meu companheirérrimo. Oi, beijos. Estava com dor, mas foi bom. Oi, Satyajit. Até mais, gente. Se cuidem, de verdade. Ó, meu amor por vocês. Beijo. Tchau.
Te amo também, baby. Beijos.